aqui. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 do nosso box Empreender. Já temos aqui pessoas com a gente. Bom, quero já dizer que estou muito satisfeita, muito contente em ver todos os projetos sendo compartilhados com a gente. É muito gostoso ver que isso eu acho que é resultado de todo o carinho que a gente colocou na caixa e ter esse retorno de vocês é muito importante pra gente. Então, hoje mais uma aulinha aqui, bem gostosa, com vocês. A gente vai fazer o caderno, tá? O caderninho vai ser nosso projeto 2. O bastidor e o mini-álbum, eu vou deixar umas liçõezinhas. Mas aí, de acordo com a semana, eu vou passando pra vocês algumas coisas que vocês vão ter que fazer aí pra dar uma adiantada, tá bom? Só já vou deixar aqui pro pessoal que for chegando, ou pra quem for assistir depois. Oi, Mari! Tudo bem? No Instagram, gente, a live ela cai automaticamente depois de 1 hora. Então, se eu ainda não tiver terminado, né? Aí pode deixar que eu salvo ela bonitinho e recomeço uma outra pra finalizar, tá bom? Então não precisa ficar preocupado. Então vamos lá, vou pedir pra eu colocar na câmera 2 aqui no Face. E aí a gente já vai começar, tá bom? Vamos começar então desmontando o nosso caderninho. Ele tem uma travinha aqui no começo, mas ó, é bem facinho. Depois é só ir girando. Peraí que aqui entrou 2 vezes. Vai girando e a gente vai desmontar. E a gente vai passar uma borda nele. Passar uma borda de betume. Quem tá comigo aqui vai fazer comigo ou só vai acompanhar para fazer depois essa aulinha? Lembrando também sempre que quem ficar com alguma dúvida depois no decorrer da aula, se não tiver online, pode mandar mensagem perguntando, tá? Se ficar alguma dúvida, que a gente responde. Então, ó, desmontadinho. E aí a gente vai deixar esse miolo aqui separadinho. Quer? Acompanhar? Ah, eu quero. Mas pode deixar sem som, senão me atrapalha, né? Obrigada. Se alguém perguntar alguma coisinha aqui, aí eu já vejo. Oi, Eunice! Boa noite! Então vamos lá. Eu vou usar o betume, tá? Na cor tabaco. Lembrando vocês, gente, que sempre em todas as aulas eu vou lembrar disso, né? Porque às vezes o pessoal começa pela aula 2 e não tá na aula 1. Todas as nossas bases que a gente for passar, eu uso muito betume. Mas se você tiver, de repente, uma tinta, que seja vinho, azul marinho, alguma cor que combine com papel, como são pequenos detalhes, tá? Não precisa, a princípio, investir no produto. Você pode usar o que você tiver em casa, tá bom? Então, a gente vai fazer uma borda aqui. Porque a gente vai cortar o papel num retângulo. Então, eu só vou passar uma borda. Tanto por dentro quanto por fora, tá? Eu já mais ou menos posicionei a nossa decoração. Hoje eu quero passar pra vocês uma dica que eu gosto de usar muito, que é um pedacinho de papelão, que dá um relevo bacana no trabalho. Então, só uma bordinha já é suficiente. Deixa aqui de lado, que aí depois eu já vou secar. Deixa eu colocar mais uma gotinha.
E agora eu vou secar. Vou secar com o soprador, mas né, é sempre bom lembrar que o secador de cabelo também dá pra secar tranquilamente, tá, gente? Ainda mais nesse calor. Socorro, né? Seca rapidamente. Oi, Tati! Oi, Ni, um beijo! Oi, Paps! Vamos lá, vamos secar aqui. Tá tão calor que já secou. E agora a gente vai então preparar essa parte aqui em volta, tá? Então agora a gente vai fazer a parte em volta aqui. Cadê nossas meninas? Se vocês quiserem mandar lá no grupo, falando que a Pro tá esperando, manda lá no grupinho pra gente chamar quem esqueceu da nossa live. Mas, claro, lembrar a todos que a nossa live vai ficar salva aí pra quem quiser assistir depois. Oi, Ale, tudo bem, meu amor? Boa noite, seja bem-vinda. Passei aqui. Eu vou passar agora aqui. Então, uma camada vai ser suficiente, a gente vai lixar e depois a gente vai fazer o revestimento. Então, bem esticadinho. E agora secar e lixar. E Cláudia, boa noite. Feito. De tinta era isso que a gente ia usar. Agora a gente vai lixar então essa bordinha bem fininho, né? Porque esse MDF ele já é lisinho, é só mesmo para tirar essa porosidade da tinta. Então eu só vou apoiar aqui. E ó, com a lixinha fininha, a de espuminha. Eu sou rápida, Anice. Nossa, eu acho que eu sou tão devagarzinho. Porque eu fico tentando não me sujar, aí eu fico fazendo devagar. E a gente vai lixar.
Então, como eu disse na última aula, eu gosto muito que apareça essa bordinha aqui, né? Esse desgastadinho. Tá vendo que fica com a lixinha? Mas quem não gostar, pode aplicar uma segunda camada, tá? É que eu gosto bastante desse detalhe. Então, a gente lixa aqui. Vou pegar meu pincel aqui. Tirar o pó. E agora no outro. Mas ele é rapidinho de fazer, né? Isso mesmo, Tati, é o tabaco, tá? O tabaco da Acrylex. O da Trucolor também é lindo, ele é um pouquinho mais claro. Mas ele é bonito também dá pra usar. Nesse calor lixar, ainda bem que é só um pouquinho, né? Eu já tô derretendo. Pronto. Lixamos bem lixadinho o nosso caderno. Aí, eu já tinha anotado um pouco a medida, né? Que eu pretendia cortar. Pra ficar com essa bordinha aparecendo. Antes de vocês colarem no papel, é legal testar certinho pra ver se tá encontrando, né? Porque às vezes dá um pouco de diferença. Oi, Edilane, boa noite, seja bem-vinda. Então, ó, caderninho certinho aqui. Certinho nada, ó, não tá. Agora sim, ficou certinho. E aí, eu medi, então, a parte que eu vou cortar, que é 12,5 por 19,5. Então, vai sobrar uma bordinha, mas é isso mesmo que a gente quer, tá? Foi por isso que a gente pintou. Então, 12,5 por 19,5. Eu vou cortar na minha guilhotina aqui. Mas lembrar vocês que quem não tiver guilhotina pode usar a base de corte. Pode usar medir no próprio papel, quem não tiver base de corte. Então, uma medida bem tranquila, 12,5 por 19,5. Só o que a gente vai ter que reparar? A gente vai tirar essa borda, bom. Primeiro, deixa eu apresentar a folha que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a 12,53, tá? Pra quem for fazer agora ou depois, a 12,53. Então, a gente vai tirar a borda dela aqui do código de barra, né? Como a gente vai usar a frente, não dá pra gente considerar. E aí, eu vou virar ela assim, ó. E vou cortar a minha altura de 19,5. E por que que eu tô pedindo essa altura? Porque eu quero depois recortar essa daqui e essa flor, ó. Quero recortar essas flores pra colocar na nossa composição. Então, por isso que o ideal é a gente medir de cima pra baixo. Feito isso, ó, eu vou colocar as flores dentro do meu 12,5. Eu vou vir aqui, 12,5. Pra pegar essa flor. E depois 12,5,
que vai ser lá pro meu fundo. Então, olha só. A nossa capa do nosso caderno, ela vai ficar com esse layout aqui, ó. Tá vendo? Por isso que a gente pintou a bordinha. Ó lá. Certo? Oi, Dri! Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Gui, você tá fazendo uma participação especial, não é? Então, é isso que eu queria. Essa borda a gente considera. Viu só? Aí, a nossa parte interna, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse floral. Só que aí eu não preciso tirar a borda. Como eu vou usar o nosso avesso, eu não preciso tirar a borda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim também pra cortar, porque eu quero que sobre um pouquinho dessa parte aqui, ó. Pra vocês entenderem. Então, pra sobrar aqui, né, essa parte de baixo, eu preciso cortar daqui de cima. Então, eu vou novamente cortar 19,5, mas agora sem descontar a borda, porque vai ficar lá do outro lado. Ó lá, me sobra um tantão de folhas, de elementos, inclusive, que eu posso compor na capa do meu caderninho. E aí, aqui tanto faz, eu vou cortar apenas 2 faixas de 12,5, porque é uma estamparia, tá bom? Então, 12,5 aqui, 12,5 aqui. Perfeito? Deu. Pra gente já se livrar da guilhotina, depois a gente vai cortar com tesourinha, tá? Então, por hora a gente vai se livrar aí. E vai se preparar pra colar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Antes de colar totalmente o meu papel, eu vou pegar aqui... Oxe, cadê minha outra folha? Ah, então vocês estão fazendo, vocês também perdem as coisas? Ah, achei. Aí. Eu vou passar o estilete em volta. Eu não sei se a gente chegou a fazer esse detalhe da outra vez. Não, acho que não. Então, ó, não tem segredo. Eu passo aqui o estilete só pra fazer esse distress aqui, tá? Esse detalhe aqui de desgastado. Eu acho que tem a ver com essa coleção que é toda vintage, né? Inclusive o nome dela é Memórias Vintage. Pra quem não conhece, é a coleção da Thaís Rocha com os meus parceiros Little Art. Então, a gente vai fazer isso tanto nessa parte como na que vai no fundo. Certo? E aqui também. Tem gente que faz com a tesoura, mas eu prefiro com estilete. Tem até uma ferramentinha, eu tenho a ferramentinha também, mas com estilete eu acho que é mais prático. E vai fazendo... Pronto. Agora deixa eu tirar meu pauzinho daqui também. E aí, a gente vai passar na bordinha o nosso betume. Como a gente fez no porta-retrato, tá? Então, com a esponjinha, aquela esponjinha que eu apresentei pra vocês de maquiagem, né? Normalmente a gente tem em casa. Repete a medida? Repito, ó. 12,5 por 19,5. 12,5 por 19,5, tá? Uma medida que eu acho que fica com uma margenzinha bacana. Aí aqui, vou colocar só mais uma gotinha do tabaco pra gente fazer então a nossa sombrinha. Então, ó, lembrando que essa parte substitui o chanfrado, substitui a carimbeira. É só pra dar um tonzinho no nosso papel. Nada muito marcado, mas só pra também não ficar
aquela coisa do corte, né? Assim. Se bem que dessa maneira também já não vai ficar mais, né? Porque a gente já fez o distress. Nada muito marcado. Também quem tiver carimbeirinha vinho, eu vi que algumas meninas fizeram, né, o sombreadinho com vinho, também fica super bonito nesse papel, né? Porque a base da flor, ela é vinho. E daí eu vou passar nesse aqui também. Esse aqui eu não vou passar o estilete, tá? Só vou passar nessa de fora o estilete. De dentro eu só vou fazer mesmo a bordinha com a esponjinha. Esse floral tá lindo, né? Amei esse floral. Então, bordinhas todas feitas. Gostou, Dri? Linda essa coleção, né? Tem como você não se apaixonar. Bordinhas todas feitas. Eu vou deixar minha esponjinha ainda aqui, porque eu não sei se depois a gente vai precisar de... Tava vendo que o Facebook tem um pouquinho de delay. Achei que tava travado, mas não. Depois a gente vai precisar, talvez, para passar em algum detalhe, então eu vou deixar ele ali, não vou lavar. Eu vou pegar de novo meu plástico, porque sempre que eu faço uma colagem como essa do caderno, eu passo no papel a cola, e daí para não ficar sujando minha área de trabalho, então eu pego um plástico, né, pra ficar tudo limpinho. Deixa eu pegar aqui a minha espátula já, a gente vai usar a espátulazinha. Vou pegar um pratinho aqui. Vou utilizar a cola branca da Gliarte, tá? Pra colar esse papel. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. E aí, a gente vai, então, passar com o rolinho e vai posicionar aqui. Qual a minha sugestão? Antes da gente colar, gente, aqui, né, no caderno, dá uma posicionada, né? Pra eu mais ou menos memorizar onde é que a minha folha vai ficar. Na verdade, isso aqui é pra cima, ó. Porque senão fica de ponta cabeça, porque tem escrito, tá? Então, dá uma posicionada pra criar uma noção meio espacial aí, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar um rolinho aqui pra cola. Então, vamos lá. Vou passar. Então, como a gente vai envernizar, sempre bem caprichada essa cola, porque senão depois faz bolhas, tá? Venho aqui. Numa quantidade, sempre que eu falo que a gente consiga movimentar o papel, se for necessário, né, ó. Fiz uma bordinha ali. Tipo, gostei, ficou bom, ficou. Eu venho com a minha espátula, ó. E termino de alisar. Olha que lindo, vai tomando forma, né? Vai tomando forma já o nosso caderninho. Aí, pra cá, a gente vai colar a florzinha estampadinha. Então, esse aqui, vou passar também cola.
posicionar também aqui. Perfeito também. Espátula. E ó lá. Capa e contracapa feita. Contracapa também certinho. E aí, vamos já... Eu vou deixar essa parte já coladinha. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou envernizar somente a parte da frente pra gente fazer a decoração, tá? Que aí, depois, o fundo é só vocês invernizarem. Essa parte que a gente vai deixar coladinha. E aí, qual é a minha dica? Começa pela guarda pra gente não inverter os papéis, tá? Não que isso seja também um problema, assim, grande, tá, gente? Né? A gente tem que... A gente sempre fala, a gente tenta prestar atenção, mas às vezes, por um minuto que a gente fica desatenta, a gente às vezes troca. E não é um problema. Mas faça isso que as chances de errar é menor. Então, posiciono a minha capa, minha contracapa. Vi aqui, deu certo, perfeito. Ali vocês conseguiram ver, né? Eu passando a cola no plastiquinho, né? Outra capa. E agora o fundo. Pronto. Então, facinho de fazer, né? Quantidade que você consiga movimentar o papel, então mesmo que coloque um pouquinho mais pra cá, depois é só esticar um pouquinho que ele vai. Tudo coladinho. Vou deixar minha cola aqui ainda de lado. Guilherme? Oi? Foi abandonada aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Então, essa daqui, a gente vai deixar lá de ladinho. Mas aí a gente vai envernizar essa nossa aqui. Oi, Fabi. Oi, Angélica. Tudo bem? Oi, Grazi. Então, agora a gente vai envernizar essa parte aqui pra gente decorar. Vamos lá, deixa eu pegar outro pratinho. Queria o meu rolinho grande, mas tudo bem, não teremos, então farei com esse aqui, que não é meu favorito para verniz, mas ok. Tô utilizando o verniz acrílico da Acrylex, tá, gente? Mas como eu falei também na outra aula, vocês podem usar Gliart, podem usar da True Colors, qual vocês estiverem também acostumado. Eu acho que 2 camadas vão ser suficiente aqui, tá? Então, eu passo, trabalho bem o verniz aqui. Ah, quer saber? Acho que eu já vou passar bem ali, que eu acho que não vai demorar tanto, né? Que daí eu já monto com vocês, mesmo que eu tiver que subir a outra live pra isso. Deixa eu passar. Então, 2 camadinhas a gente vai passar.
Ah, que lindo, que bom que você chegou. Hum? Sabe um rolinho da Tigre? Pequeno? Queria um. Não, o grande. Que esse aqui é muita penitência pra mim. Grande? Não, aquele que eu gosto, que não. Cabo grande. Ah, isso. Aqui, ó, eu acho que esse ele marca um pouquinho o verniz. Talvez não dê pra ver aí, mas acho que ele dá uma marcada. Vou secar, a Gui vai me dar o outro rolinho. Deixa eu passar o soprador agora. Esse é meu rolinho favorito. Só? Só, obrigada. Eu acho que é mais fácil passar com ele o verniz. Você tem também umas coisas assim, tipo, que vocês acham que funciona melhor com uma ferramenta específica? Eu acho que o verniz fica mais bonito com ele. Agora sim. Pronto. E aqui também mais uma camada. O papel, quando enverniza, ele parece que ele reage assim, né? Fica brilhante. Mais vivo. E agora a gente passa, então, nessa parte aqui de trás e nessa parte aqui de dentro, tá? Porque daí a gente já monta e decora ele montadinho. Tem alguém que tá fazendo comigo? Alguém que começou o projetinho comigo?
secar e depois uma última. Ah, que gostoso, Eunice. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos lá, última camada aqui. Pronto. Já vou mergulhar esse rolinho na água, porque tá tão calor, gente, que se a gente deixa as nossas coisas fora da água, a gente acaba até perdendo, né, nesse calor. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos lá. Então agora a gente vai pegar nosso miolo. Aqui. Olha que gostoso e que rápido que é fazer esse caderno. Aí, se vocês sentirem necessidade de colocar um agulhão, tipo, para não perder a folha, pode colocar, tá? Mas tecnicamente não vai acontecer isso. Peraí, deixa eu só posicionar certinho aqui no caderno. Isso. Então, eu vou colocar lá o coisinho, né? A pontinha, coisinha é ótimo, né? Vou colocar e vou ir passando. Exatamente da maneira que a gente desmontou, tá? O furador, ele dá uma ajudada, mas assim, não precisa se preocupar, porque vai dar certo. A gente já teve alguns tipos de problema com esse caderno no passado, que esse espiralzinho era muito... ficava durinho, mas esse aqui, ó, é show. A gente vai passando. Já deixa ele montado, que aí depois é só decorar e anotar as inspirações. O tema que eu escolhi pra ele vai ser a palavrinha, né?
vai ser inspira. Pronto. E agora eu só vou daqui pra cá, que eu vou melhor, pessoal. Como eu acabei de finalizar, tá meio grudentinho ainda, mas se vocês esperar um pouquinho ou passar o extramóvel, dá pra trabalhar mais fácil ainda. Fica meio pegajosinho nas folhas. Prontinho. Já temos um caderno lindo, envernizado. Olha lá, que graça. E aí, a minha sugestão de decoração, gente. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui com vocês. Primeiro eu vou dar aquela diquinha que eu falei que eu ia dar. Isso aqui é um pedaço de papelão, tá? Não sei se vocês já usaram isso em algum momento da vida de vocês, mas, ó, ele faz tipo aquele papelãozinho ondulado. E eu gosto de fazer uns detalhes com ele. Então, eu descasco, eu pego um pedaço. Isso aqui, gente, da qualquer caixa de papelão que vocês pegarem, ele tem... Se você descascar, ele vai fazer isso aqui que eu tô fazendo. E nem precisa ficar perfeito. O mais legal dele, justamente, é essa coisa meio rústica, meio desgastadinha mesmo, ó. Então, essa é uma dica que eu queria dar pra vocês. Que ela não foi na caixinha, porém, dá pra vocês pegarem de qualquer pedaço de caixa aí que vocês tenham em casa. A medida que eu cortei ela foi 7 por 10. Vou posicionar aqui na base de corte. Ó, 10 de altura e 7 centímetros, tá vendo? E aí pode até deixar com as partezinhas, se vocês quiserem. Ó, eu deixei um pouquinho ali em cima. Certo? E aí, o que eu vou fazer nela? Eu vou pegar um pincel durinho. Aqui na minha bancada, eu só tenho uma tinta bege. Mas esse detalhe que a gente vai fazer de pátina seca, vocês podem fazer com qualquer tom bege que vocês tenham, com qualquer branco que vocês tenham. Até com corretivo dá pra fazer isso. Porque é só pra dar uma sujada nessa placa, tá? Nesse papelão. Então, não precisa ter uma tinta específica. Até com branquinho escolar, gesso, tinta acrílica, tinta PVA. Oxe, minha tinta tá seca aqui. Então, ó, vai pegar um pincelzinho de cerdas duras, aquele que a gente passa a cola, e vai, ó, dar uma limpada aqui no papelão, ó. Isso é só pra trabalhar com uma altura e pra dar uma dica pra vocês, assim, de coisas que não são compradas e cabem em alguns tipos de projeto, tá? Ó, só vai dar uma sujeirinha aqui nele, só pra ele fazer um detalhe. Só pra ele fazer um detalhe. Fez isso, vou dar uma secadinha aqui no soprador. Foi. E aí, eu vou, antes de colar, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou posicionar aqui as coisas que eu quero colar. Então, eu vou colar esse nosso detalhe aqui. E aí, eu vou querer colocar o sinete e o nosso tinteiro. Vou colocar a palavra inspiram aqui embaixo, daquela nossa cartelinha de palavras. Deixa eu mostrar aqui, para vocês verem. Das nossas palavras aqui.
Eu vou colocar a palavra inspiram aqui. E eu quero colocar a nossa borboletinha ainda. De shake aqui. Tudo isso. Ah, mas será que eu ponho assim? Acho que assim vai ficar melhor. E aí, a gente vai fazer nossos recortes e montar nosso shakezinho. Então, vamos lá. Esse daqui eu vou colocar com cola quente. Esse daqui. Deixa eu só ver se eu preciso refilar, que parece que ele tá meio torto. Deixa eu ver. Não. Impressão. Então, eu vou começar a colar pela palavra. Aí, eu já prefiro usar uma cola que tenha um pouquinho de bico, assim. Embora a gente vai tirar o excesso, tá? Então, ó. Passei aqui em excesso. E vou dando umas batidinhas pra tirar aqui o excesso da cola. Porque eu sempre falo o seguinte, a cola, ela fica transparente, mas ela não é invisível. Então, cuidem dos excessos de cola. Inspiram, então, ó. Dentro do papel, bem aqui embaixo. Aí, eu vou passar a cola quente aqui nesse negócio. Vou passar a cola quente aqui nele. E vou colocar aqui. Bom, como eu falei na outra aula, eu não gosto muito de coisas tortinhas. Então, eu vou dar uma alinhada aqui nele, tá? Mas quem quiser ir entortando, pode ir entortando as coisinhas. E bom, a borboleta, ó, pra não dizer que eu não colo nada torto, eu vou colar a borboletinha ali em cima torta. Vou colar uma borboletinha na outra pra dar a primeira altura. Tá? Então, ó, uma na outra pra dar altura. E aí, eu vou colar lá no meu caderno. Pra ir pro meu caderno, sempre tirando o excesso, pra ter limpeza no meu trabalho. Eu venho e vou encaixar ela bem aqui assim. Olha lá. Já vou construindo a minha capa. Feito isso, vamos tirar aqui a nossa lantejola, bem linda, rosinha, e vamos colocar aqui dentro, né? Com muito cuidado, porque eu sou rainha em derrubar tudo. Devagarzinho, devagarzinho. Bem que essas depois é só passar o pincelzinho nas que saírem. Ai, que cor linda de lantejola, gente. Olha só que perfeito ficou. Com as flores. Daí a gente vai tirar, então, a proteção aqui do acetato, tá? Lembrar vocês que tem dos dois lados, então sempre tem dos dois lados, tá bom, gente? Vou passar aqui no meu paninho. E aí, a gente vai passar, então, a cola. Cola branca
Eu sempre reforço a cola branca, porque às vezes a cola instantânea, ela estraga o meu acetato, né? Ela faz aquele bafinho, né? Então, não é legal passar. Ela seca mais rápido, mas às vezes ela acaba estragando. Tiro o excesso. E aí a gente vai colocar aqui a minha borboletinha. Vamos lá. Fechei, então, as minhas lantejoulas. Deixa eu passar um pincelzinho pra tirar essas... saíram do lugar. Pronto. E daí a gente vai colocar a nossa borboleta, que foi pintada com tinta cintilante, também no tom de rosa. Aí, esse aqui eu acho que a gente pode passar com um rolinho aqui, ó. Que daí ela fica bem passadinha. Pega em todos os cantinhos, né? Então, aqui, ó, pra fechar o nosso shake. Então, aí eu me certifico que tá tudo coladinho, certinho. Tipo, camada em cima de camada. Ah, feio. Vamos colocar um pouquinho mais, ó. Só pra tirar os pingão. Acho que agora vai. Certo. Agora, a gente vai usar também esse aqui, tá, gente? Essas massinhas que eu preparei para vocês um a um, feito com o cinete mesmo, tá? Então, a gente vai encaixar elas aqui. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa live pelo Insta, porque ela vai cair em 1 hora, então pra não cair do nada, eu vou salvar, porque aí a gente volta só pra finalizar a decoração desse quadradinho. Combinado? Gostou, Tati? Então, ó, pessoal do Face que estiver aqui comigo, ou que depois for assistir, saiba que eu só vou parar um pouquinho aqui e mostrar pro pessoal. Então, eu vou salvar essa live e vou voltar com a decoração desse quadradinho. Beleza, meninas? Como eu vou recortar, então, na hora que vocês irem entrando, eu vou estar recortando ainda. Então, voltem, tô anotando quem tá aqui. Beijo, beijo. Pessoal no Face, minutinho que nós já voltaremos. Deixa eu só compartilhar aqui com as meninas. Enquanto isso, eu vou fazendo um pezinho pra minha borboleta secar aqui.
Estamos ao vivo? Voltamos. Então, eu vou tirar uma parte assim daqui. Eu quero aqui uma florzinha. Então vamos lá. Daquela faixa que sobrou, gente, eu tirei essa parte aqui, vou mostrar pra vocês. Então, daquela faixa que sobrou lá do começo, eu tirei essa partezinha aqui, ó, tá? Tirei cortando esse dourado porque eu vou desconsiderar ele. Então, tirei esse canto. E dessa parte aqui, lembra que eu falei pra gente deixar? Eu vou tirar essas flores aqui, tá? Então, eu vou tirar essa parte aqui dessas flores. Então, são essas flores daqui. Ó lá, vou posicionar bem aqui pra vocês verem. Essas flores. E daqui, essa pontinha. Só pra dar um charminho a mais, tá? Eu adoro inventar um detalhezinho. Então, aqui não tem segredo, não. Vou cortar com a tesoura. Eu gosto de cortar fazendo uma bordinha branca. Nesse daqui, nem precisa ficar tão perfeito, porque eu vou passar o estilete também pra fazer aquele destresse. Então, não se preocupe. E a parte dourada também eu tirei fora, porque eu não quero que fique aparecendo. Aí, esses daqui eu vou colocar com fitinha banana. Então, ó, cortei e vou passar o estilete. E esse daqui, eu vou passar aquela carimbeirinha. Lembra que eu deixei ela ali de lado? Carimbeirinha não, né? O betume que eu passei. Bora passar enquanto o pessoal vai entrando aí. Feito. Então, ó, vamos dar aquela sujadinha aqui na minha... no cartãozinho, ó. Então, já estamos finalizando. Então, ficou tipo uma cartinha, tá vendo? Beleza, fiz isso. E agora eu vou cortar, então, ó. Tirei daqui, né, aquela parte, que era uma das faixas. E agora eu vou cortar essa flor aqui. Vou cortar com as folhinhas também, tá? Eu sou meio míope, gente, aqui. Meu Deus, socorro. Tem que colocar o negócio na minha cara pra cortar direitinho. Essa minha sugestão de caderninho é pra anotar as inspirações, né, os sonhos. Depois de volta desse, como é uma flor bem vintage mesmo, ela é toda, né, pintada, parece que meio pintada, né, não é uma flor muito de desenho, a gente pode também passar um pouquinho o estilete, tá? Que vai dar um arzinho bacana para os traços dela. Tô deixando os verdinhos para trazer um pouco do tom de verde para o nosso projeto. Como nesse projeto não vai flores, né? Então, a gente vai colocar essas em 2D, só em relevinho, não vai colocar as flores em 3D. As outras que sobraram da nossa cartelinha, a gente vai usar lá no nosso bem-vindo, que é o nosso bastidor.
Sou tão rápida pra recortar, não. Mas eu fiquei com medo de recortar antes, e aí não dá pra entender de onde eu tirei. Então, ó, em alguns cantinhos das folhinhas a gente vai passar o estilete, pra dar aquela desgastadinha. Tá vendo? Como a pétala é pintada, então, faço só um pouquinho pra dar uma desgastada aqui no desenho. Nessas que são mais delicadinhas, aí toma um pouquinho de cuidado, tá? Porque senão a gente tira elas fora. Tira fora. Aí, acho que deu, hein? Vamos lá. Ah, tô contente que tem umas florzinhas agora aqui no nosso projeto. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar um pedacinho de fita banana. Então... Aí sempre é bom colocar um pouquinho de cola na fita banana. Que às vezes com o tempo a cola dela resseca. Então é bom a gente colocar um pouquinho de cola branca. E aí a gente vai fazer isso aqui. Eu vou jogar as minhas flores pra cá. E tá vendo aqui que tinha moldura? Eu vou esconder com o meu cartão postal, tá? Então, ó. Então, a gente põe sem tampar minha palavra. A gente vai tampar com o cartão postal, esse acabamento que vai ficar, que vai precisar. Quem depois quiser colar mais coisinha, gente, pode, tá? Tipo, aqui sobrou essa borda inteira, né? De repente quiser recortar tagzinho, a peninha, enfim. Eu já vi que vocês têm várias ideias, além das minhas, pra finalizar o projeto. Aí eu vou colocar o nosso cinetinho aqui. Ó, com cola. E essa com cola também. Mais aqui no cantinho, tá? Ó. E aí nosso biscuit, que eu fiz pra vocês, com o meu próprio cinete. Eu fiz alguns anos de aula de caligrafia, eu adoro pena, adoro escrever com pena. Esse daqui, como ele é um pouco côncavo, a gente vai fazer uma pocinha de cola, tá? Eu falo uma poça de cola porque é tipo uma cola em excesso mesmo. E aí a gente vai colocar ele aqui do ladinho, ó. E aí eu acho que eu gostei muito do nosso caderno. O que vocês acham? Gostaram? Gostaram do nosso projeto? Shake box, então, palavrinha. Esse detalhe do papelão aqui, né? Então, um caderninho de inspiração. E é isso, ainda sobra esses restinhos de folha, hein? Que pode fazer detalhe dentro também, né? Vou deixar aqui, vou parar um pouquinho a câmera aqui no Face para o pessoal ver, mas vou postar a foto deles. E aqui, ó, também. Ah, que bom que vocês gostaram. Então é isso. É isso, é isso, é isso. Semana que vem tem mais. Amanhã quero convidar todas vocês que estão aí ao vivo para a nossa live shop, que vai acontecer lá na página do Ateliê Arte Coisas, tá bom?
com preços promocionais, né? Produtos em promoção. Super beijo para quem assistiu aqui pelo Face. Até a semana que vem. Beijo, beijo.